Bem, vamos lá. Vamos dar início aqui ao primeiro vídeo que eu vou gravar para o canal, que é um vídeo sobre análise de ativos para swing trade, tá? Ou possíveis entradas até mesmo no day trade, ok? Então, esse vai ser um vídeo um pouco mais longo e dependendo do retorno que tiver aí, eu vou divulgando novos, ok? Então, o primeiro ativo que eu sempre olho para operar o mercado, tá? É o Ibovespa. Por quê? Porque ele é o cara que manda em tudo, tá? Então aqui nós temos aqui uma condição do Ibovespa, onde vocês podem ver, sempre que vocês observarem dentro das minhas marcações, tá? Esse cara azulzinho assim, é uma brincadeira que eu tenho com os meus alunos, em que eu faço uma piscininha, tá? Eu falo para eles que é uma piscina que a gente cria, que o mercado ele vem buscar. Então, esse ponto aqui ele foi criado quando o mercado estava aqui em cima, tá? Entendendo que a rejeição nessa média, essa média preta aqui é a de 200, tá? Aqui eu tenho a média de 80 períodos, então eu entendendo que essa rejeição, ainda mais com a confluência de Fibo, tá? Poderia fazer com que o mercado acionasse o setup da mega barra lá embaixo, observando que essa daqui seria a mega barra mencionada do setup. Então, o que seria o setup da mega barra? Quando o mercado ele entra para dentro dessa barra gigantesca, ele pode buscar a mínima dele, tá? Para querer fazer um repique para cima. E é exatamente o que o mercado está fazendo no dia de hoje, tá? Ó, que ele está fazendo nesse ponto. Ele foi lá, pegou lá embaixo na piscininha e agora ele está querendo armar o repique, ok? Não podemos esquecer que o mercado ele está em uma zona ele perdeu uma zona de retração, tá? Se você pegar uma zona de Fibo mais macro, entrando aí já para um semanal, ele ainda está numa zona de retração, só que eu conto sempre dessa última pernada aqui, tá? Essa daqui, ó. Então, o mercado ele já perdeu 618, o que pode fazer com que um dos próximos alvos dele seja voltar a esse fundo aqui, ok? E o dólar? O dólar ele estava em um ponto de retração desse movimento inteiro, tá? Desse pivô inteiro aqui, e hoje ele acionou a venda. Hoje ele perdendo essa mínima do diário, ele acionou a venda, tá? Essa venda de hoje já deu aí 60 pontos de dólar, então você conseguia pegar 60 pontos de dólar aí com um stop relativamente curto, de 12 pontos. É um risco-retorno muito, muito bom, tá? E se tudo der certo para o dólar aí, todo o movimento de continuidade for tranquilo, o próximo alvo do dólar é voltar nesse fundo aqui, tá? De 49,27, 4,927 aqui. R$ 4,92, ok? Importante entender que o dólar fechou o gap, ele tinha um gap aberto aqui, ele já fechou esse gap no diário e agora ele ruma aí aos 4,92. Perfeito? E o mini índice, ele dentro de movimento macro, ele está aí preso dentro de uma retração, só que do movimento que ele se encontra, ele também já perdeu a retração de 61, ele já passou, tá? Ele já passou do fundo dessa barra, o que me demonstra que ele sim pode vir retestar esse fundo aqui de 102.028. Mas antes dele chegar nesse fundo, ele tem diversos pontos de resistência, diversas zonas de suporte e resistência, tá? Então aqui, ó, ele tem uma zona de suporte muito forte que vai de 102.700 até 102.000 bola a bola, tá? Então essa zona aqui vai ser uma zona de bastante briga caso o preço venha até aqui. Esse candle que ele deixou hoje, tá?
já indica o que pode ser uma exaustão desse movimento de queda, o que já pode indicar um possível repique, ganhando a máxima a partir de amanhã. Ele já pode começar a indicar um possível repique, até mesmo para pegar aqui na média de 9 com a média de 21 e dar continuidade na queda, ou simplesmente lateralizar para voltar a fazer uma nova pernada para cima. Mas inicialmente ele demonstra que a continuidade na queda até essa região aqui é bem plausível, tá bom? Vamos dar início aqui agora aos ativos. Ambev, lembrando que isso aqui não é recomendação de compra e venda, tá? Isso daqui é somente isso daqui é somente caráter educativo, ok? A Ambev. A Ambev não tem muito o que fazer aí, ela está presa em cima da média de 80, presa numa região aqui, tá? Que é uma zona meio que de suporte anterior. E ela formou doji em 3 dias consecutivos. Então, assim, dentro desse retângulo que vocês podem observar aqui, a Ambev está bem definida. Perdendo a mínima, a tendência é que ela solte o movimento na queda com mais força, tá? Para alta, o movimento dela já está um pouco mais complicadinho aí, mesmo porque ela vai ter que lidar, além de uma zona de suporte e resistência de preço, de price action, também, tá? Ela tem que lidar aí com a média de 200, 9 e 21 que vem vindo por cima do preço, tá? No semanal, ela está ajeitando a média de 9 aqui junto com a média de 80, só que a média de 21 ainda precisa fazer aquela conchinha para fazer o movimento de subida no preço, tá? Então, por enquanto, a Ambev aí demonstra uma possibilidade de movimento lateral ou até mesmo de continuidade na queda. Arezo, tá? Arezo, ela está demonstrando aqui já um possível término desse movimento de queda que ela está fazendo, tá? Ela já está rejeitando essa região de fundo aqui, ó, como podem observar. Ela já está deixando essa rejeição acima desse candle. Eu viro comprador, tá? Acima dessa região de 64 e 30, eu viro comprador com alvo no próximo topo, ou até 161 dessa amplitude desse candle aqui de hoje, tá? Nessa região aqui. Então, o próximo alvo dela, dando entrada aqui, acionando um possível movimento de alta acima desse candle de hoje, ele retorna a esse topo na região de R$ 70,66, R$ 70,50, tá? É um fundo anterior, então é uma região de price action aí bem importante para ela, tá? Vamos ver se ela vai lá retestar esse local. A SAI não tem muito o que fazer, o papel ele está em um movimento forte de queda, já desde fevereiro de 2023, tá? Desde o final de janeiro de 2023, nós estamos agora já entrando no mês de maio. Ele está dentro de um canal e ele já vem trabalhando na parte inferior do canal há bastante tempo, colado nessa parte inferior abaixo do gráfico de Andrews. O que já começa a demonstrar que o preço pode estar começando a sentir essa queda e vai fazer um repique. Mas esse repique muito provavelmente é um repique para ele continuar o seu movimento de queda. Então não tem nada o que fazer aqui, não tem como entrar. Para entrar aqui já está muito esticado, a última entrada seria mais ou menos nessa região, tá? Ou até mesmo nessa região, próximo à média de 9, próximo à média de 21. Agora o preço já está bem longe dessas duas médias, o que demonstra aí que ele já pode começar o seu processo de repique. Ok? Próximo papel é a Azul, tá? A Azul já vem de vários dias consecutivos de queda, também está no mesmo movimento ali que nós vimos agora de Açaí. Ele já pode estar começando a formar aí um certo cansaço referente a esse movimento. Ele já está esticado, já está começando a ficar um pouco longe da média de 21. Em determinado momento, os ativos precisam fazer esse repique na média de 21, tá? E ele está bem em cima de uma retração de 618, o que demonstra aí que o preço nesse primeiro momento ele pode acionar um repique, tá? Se você quiser continuar caindo, ele precisa fazer o quê? Ele precisa vir aqui em cima, ajeitar, fazer um movimento aqui, criar o pivô para dar continuidade na queda. Mas por enquanto ele está querendo acionar aqui um repique, ok?
Outro ponto que é importante de observar é o seguinte: nos movimentos anteriores ele fez este movimento de expansão, ele fez um primeiro pivô aqui que bateu em 38,2, fez o repique, travou em 50%, fez um novo repique, tá com fundo, com topo, perdão, na mesma região, e agora ele está em cima de 61,8. Então esse é mais um sinal de que ele pode sim fazer um repique nessa região, ou até um pouco acima, tá? Para dar continuidade na queda, ou até mesmo dar uma consolidada aqui para querer subir novamente para retestar esse topo aqui, ok? Então nesse primeiro momento nós temos o que? Um possível repique. Você vai fazer algum tipo de operação, você tem que fazer um scalp, tá? Uma coisa bem rapidinha aqui, ó. Comprou aqui, vai fazer uma entrada, você já tem a média de 9 logo na cara, 21 logo em cima, então você sabe que entre essa região, tá? É uma região de alvo para você, tá bom? Mas um alvo que bem bacana para esse preço seria na região de R$ 11. Então uma compra acima de 10,30 aqui, tá? 10,35 com alvo em R$ 11. É um repique que dá para pegar na Azul nesse momento. B3SA3. B3SA3 ela está fazendo um repique em cima dessa linha que está traçada desde lá de cima, tá? Eu tenho essa possibilidade aqui de formação de uma cunha e a B3SA3 nesse momento ela está querendo acionar essa cunha, tá? Então uma vez que ele acionar esse movimento, a gente pode pegar aqui e projetar como um primeiro ponto, já entregou esse primeiro ponto, tá? A gente poderia aqui projetar como um novo ponto para ela a região de R$ 12,59 aqui em cima, tá? E região de topo de fundo anterior aqui também. Só que para isso, ela precisa demonstrar algum tipo de vontade de subir acima da região de R$ 11,85. E aí você vai ter um stop bem longo, que ele vai ficar aqui embaixo, stop técnico, tá? Então nesse primeiro momento eu passo. E outro ponto que me chama bastante atenção é a presença da média de 200 períodos logo acima da cabeça do preço, tá? Então me deixa um pouco com certa ressalva para comprar o papel, o ativo nesse ponto, ok? BBDC 4. BBDC ele tá Bradesco, ele tá aqui em uma lateralização enorme, tá? Não tem muito o que fazer no preço, só que assim, o Bradesco ele tem a tendência a sentir a média de 80, tá? E como vocês podem observar aqui nesse momento, ó, hoje ela quase já tocou essa média de 80, tá? Então amanhã provavelmente qualquer movimento de alta que ele fizer, ele vai pegar na média, a gente tem que sentir esse comportamento dele. Eu só compraria Bradesco caso ele forme um pivô de alta acima dessa região de corte aqui, tá? Acima de R$ 14, 14,20 por aí, eu pensaria em fazer a primeira compra aqui com um alvo na média de 200 aqui em cima e até mesmo topos anteriores, tá? Nesse período, o que a gente tem que entender? Enquanto o preço está caindo aqui ou lateralizando, essa média ela pode cair até aqui, tá? Então eu buscaria essa região, por ser uma região de topos anteriores em confluência com a média de 200. Mas para isso eu preciso desse pivô de alta acima dessa região. Nesse primeiro momento, eu aguardaria, ok? BBSE, Banco do Brasil Seguridade, completamente lateral, não tem nada para se fazer dentro desse ativo, tá? O ativo está completamente lateral, não tem nada que dê para fazer aí. Preciso aguardar com que ele me dê algum tipo de sinal, que ele me demonstre para que lado que ele quer ir, tá? Aqui nesse ponto, eu tinha uma compra nessa região, deixa eu trocar isso aqui. Eu tinha uma compra nessa região aqui, tá? E o meu alvo era o retorno até esse topo aqui. Esse aqui foi um swing trade bem sucedido e agora eu tenho que aguardar o movimento, não tem nada para fazer aí. Ok? Papel completamente lateral. BIF 3. O ativo ele fez um movimento fortíssimo de queda, como vocês podem observar, tá? Então ele fez um repique. Deixa eu tirar aqui o zoom para que seja possível a observação, tá? Ele vem fazendo um repique em cima dessa linha. Ele fez esse repique, ele deu entrada em topo duplo, acionando o topo aqui embaixo já nessa lateralidade, tá?
Nós fizemos uma operação de venda, um swing trade de venda nesse ativo. Nós demos uma entrada, quando eu falo nós, é o pessoal da minha sala, tá? Que opera comigo. Nós fizemos a entrada nessa região, a entrada estava até demarcada aqui e nós tínhamos como alvo esse ponto aqui, que era essa linha, tá? Então nós pegamos daqui até aqui, nós pegamos 12,7% em 8 dias de operação. Só que o ativo deu continuidade, perdendo essa linha. Então a tendência agora é ele voltar para um repique mais, um pullback mais profundo, uma correção mais profunda. Então não tem muito o que fazer aí. Você comprar aqui, você tem que entender que você vai comprar a faca caindo e a gente tem que operar a favor da tendência, ok? A tendência dele é de baixa. BPAC 11. Esse ativo ele fez um repique interessante em cima da média, abaixo, né, na média de 200, tocando a média de 200, foi retestar novamente no dia de hoje, tentando formar um pivô de alta e ele não teve muito sucesso, tá? Então, só para vocês visualizarem, ó, a formação do pivô de alta, tá? E ele não teve muito sucesso, ele deveria ter rompido essa região aqui. Mas qualquer coisa que esse ativo fizer acima dessa região aqui, ó, 23,35, eu quero pegar esse papel, tá? Para que eu consiga fazer esse movimento que vocês vão ver aqui, ó, projetado, ó. Eu quero projetar isso daqui em 161 para cima, ok? E meu stop, aonde vai? Meu stop vai automaticamente embaixo desse candle aqui, tá? Então é a única operação possível nesse primeiro momento aí. Então o alvo é 25,34, ok? Nós estamos em BPAC, BRAP 4. A BRAP, ela tem um movimento de queda extremamente forte, tá? Eu não imaginei que ela fosse fazer isso, porém eu tinha esse alvo lá embaixo já demarcado há bastante tempo. Ela lateralizou, desde aqui eu estou esperando como que ela chegue nesse alvo. Ela lateralizou, aqui eu perdi a crença de que ela fosse cair e ela fez um gap de fuga aqui na região da média de 200, tá? Que fez com que o preço ganhasse pressão na venda, entrasse movimento vendedor. Daí agora ele está bem próximo dessa região, falta 5% para ele tocar lá. Só que ela continua aqui basicamente perdida, então estou imaginando que isso aqui possa ser uma ilha de reversão. Tá? Esse preço ele pode voltar a tocar o fundo dessa média de 200 aqui. E essa linha, de onde essa linha vem? Essa linha vem de longo tempo de operação dela, tá? Que é uma linha que ela vem tocando bastante vezes aí. Então pode ser que ela ainda busque essa linha, ok? E aí ela buscando essa linha aqui, a gente pode, se caso ela venha até aqui embaixo, o que seria bem plausível, tá? Eu buscaria um pivô, a armação de um pivô de alta aqui, um tempo gráfico menor, como 60 minutos, 240 minutos, por exemplo. Compraria ele com o stop logo abaixo, tá? Para tentar retornar para cima dessa média de 200. E aonde eu colocaria o stop? Se eu tivesse com a mão bem leve, eu colocaria o stop abaixo desse cara aqui, que é um stop bem agressivo, só que também é uma operação que eu quero pegar aqui bem longa, tá? Uma operação que ela vai dar aqui, ó, pelo menos, eu tenho aqui de parcial 15%. Para um stop, deixa eu pegar aqui, dessa região, para um stop de 8%. É um stop bem caro, bem alto, mas também a possibilidade de um alvo bem alto lá em cima, tá? E esse alvo seria qual? Seria retornar a esse topo aqui, nessa região, ok? Essa é a análise de BRAP 4. BRFS 3, completamente lateral o papel, não tenho muito o que fazer aí, tem que aguardar um repique desse papel para ver o que ele vai fazer. Ele já está em um movimento aqui em que ele pode entrar o quê? Ele tem a possibilidade de um fundo duplo sendo acionado aí, tá? Só que como ele vem caindo fortão há muito tempo, muito tempo mesmo, tá? Eu tenho que esperar que o papel me faça algum tipo de movimento mais que me deixe mais confortável para eu fazer uma compra, tá? E cair mais, eu acredito que ele não caia. Eu não vejo possibilidade dele cair nesse primeiro momento, tá? Enquanto ele não fechar abaixo dessa mínima. Ó. Então eu não vendo enquanto ele não fechar abaixo dessa mínima, ok? Próximo, vamos de
BRKM, Braskem. Braskem tocou a média de 80 lá em cima, tá? Rejeitou essa média, entrou, acionou a venda e agora ela está num momento bem complicado. A Braskem ela vai voltar aqui, ela vai tentar retestar esse fundo para fazer a possibilidade de um fundo duplo. Então, o que eu aguardo desse papel? Eu aguardo que ele perca essa zona do agrião que ele está aqui, essa zona de briga que ele está, que ele volte lá para baixo e abre um pivô para eu tentar pegar a possibilidade da armação de um fundo duplo com alvo novamente na minha média de 80 que vai estar descendente aqui. Então é uma operação contra a tendência, só que é uma operação plausível de ser feita, entendendo que essa aqui pode ser a possibilidade de um fundo duplo após um movimento fortíssimo de queda. E lembrando que o ativo também ele já está aqui, ó, tá, em uma região de suporte anterior lá pós-Covid. Então também pensando nessa possibilidade, eu vejo que sim, o papel ele pode fazer um repique aqui, um fundo duplo e vir buscar a média de 80, talvez até mesmo a média de 200 períodos lá em cima, como ele já buscou anteriormente aqui, tá? Ó. Então, fica de olho nesse papel aí no radar para os próximos dias. BR Malls, perdão, CCRO. CCRO. CCRO é um ativo que ele já vem de um forte movimento de alta, indo completamente contra os princípios do que o Bovespa está fazendo nesse primeiro momento, tá? Então ele subiu, fez aqui uma belíssima de uma correção, uma bela bandeirona, subiu novamente, lateralizou aqui, acumulou abaixo da média de 200, explodiu e já entregou o alvo aí para cima, tá? Ó, vamos colocar aqui, ó. Ele já entregou o alvo lá, cravado lá para cima, tá? Como que eu calculo esse alvo aqui, ó? Eu vou pegar do fundo dessa lateralização até o topo dela aqui, unindo pavio com corpo, tá? Então ele já chegou ali naquela região de 13,62 que já era o alvo. E agora ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um repique aqui dentro. Então ele vai fazer, possivelmente, ele vai fazer um reteste nesse topo e perder força, tá? Eu preciso aguardar que ele faça o quê? Um repique e me dê uma segurança maior de entrada. O último ponto de entrada seguro que eu tive foi aqui, ó, foi esse top na média de 20. Eu poderia ter entrado com stop aqui abaixo, até abaixo dessa formação anterior aqui, protegendo ele por aqui, tá? Então eu estava buscando ali uma retração de fibra e uma correção. Agora não tenho mais como pegar, ele já está esticado e daqui a pouco ele já vai querer começar a ratear por aí. Ok? Próximo ativo é o CEMIG 4, a área de energia elétrica. O ativo está completamente lateral, não tem o que fazer aí, ele vem de um forte movimento de alta. Eu esperava um repique dele em cima da média de 21, esperava que ele fizesse este movimento aqui, ó, que ele viesse aqui, perdesse para dar continuidade nesse movimento, coisa que ele não fez. Então, nesse primeiro momento, não tenho nada a fazer dentro de CEMIG. A única coisa que eu posso aguardar aqui é que ele ou ele acumule mais e espere essa média de 21 chegar até dar um totozinho nele, tá? Aqui, ó, essa média de 21 chega aqui e dê um totozinho no preço, formando um power breakout, tá? E explodindo esse preço para cima, mas nesse primeiro momento eu tô passando, eu não compro, já esse preço para mim ele já está extremamente esticado. No semanal ele já deve estar bem longe da média de 9, como vocês podem observar aqui, então, e muito mais longe da média de 21. Então, o mais prudente a se fazer aí é aguardar um novo ponto de entrada, tá? Um novo gatilho de entrada nele. Nesse primeiro momento nós não temos. CPLE 6, o ativo já esticou, tá? Fez um pullback aqui, ó, entre a média de 80 e a média de 200, fugiu, gap de fuga, foi embora, já entregou todos os alvos que ele tinha que entregar aí para cima. E agora ele ficou devendo para a gente tão somente esse último aqui, ó. Só que da forma com que o ativo está se apresentando nesse primeiro momento, ele não tem força para chegar lá, tá? Então daqui, projetando esse pivô, ele já entregou o alvo lá, e nesse ponto que ele está, ele não tem força para chegar lá. Qual que é a tendência do ativo agora? A tendência é que ele ou ele lateralize ou ele faça um pullback um pouco mais profundo em cima da média de 21 do diário. Esperando, aí ele faz o que? Ele vai querer fazer esse pullback para buscar aquela região lá em cima, tá? Essa região aqui e essa região aqui, ó. A primeira vai ser aqui. Como que eu imagino que ele possa voltar aqui? Observando esses pontos de análise técnica aqui atrás. Ok? Então pode ser que o ativo está começando a entrar aí num processo de correção. Cezan. Só um minuto, deixa eu tomar uma água.
Obrigado. Cezanne. Cezanne, ela vinha lateralizada aqui, imaginei que ela pudesse buscar a média de 200 lá em cima, tá? Após esse candle de ignição que ela fez aqui, e ela não fez, ela não foi lá buscar esse movimento. Ela falhou esse movimento em cima da média de 80. Uma vez que ela falhou esse movimento, a chance dela ter voltado até o final dessa barra aqui, assim como no Ibov, né, ter a mega barra, era enorme. Só que ela varou lá para baixo e acabou buscando uma outra região de suporte que nós temos lá embaixo. Então, nesse primeiro momento, a Cezanne acima dessa região, desse fechamento que ela fez hoje aqui, eu compro meia mão bem levinho para tentar retornar a esse topo anterior aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Ajustadinho aqui, ó. Esse topinho anterior aqui. Então eu farei uma compra aqui, basicamente um scalpzinho, 2 dias de operação, com um stop bem baratinho nesse fundo, tá? Só que o stop eu colocaria nesse ponto aqui, ó. Por quê? Porque ele é um stop mais técnico, abaixo do fundo anterior, tá? E eu compraria aqui 2, 3 centavos acima, mas mão bem levinha para tentar levar nessa região de 15,55 aqui, ok? CSNA. CSNA tá em fundo, tá chateado aqui, não sabe o que faz. Ele tá numa semana que não tá muito boa para ele. O volume tá caindo bastante. Eu não tenho muito o que fazer aí, tá? Então assim, esse é um ativo que ele já vem em um movimento forte de queda anterior. Ele tentou fazer um repique aqui. Ele conseguiu até fazer um repique bem mais alto, bem alto aqui. Lateralizou, tá? Quando ele foi fazer a zona de acumulação aqui, reacumular para tentar subir novamente, entrou esse candle que vocês estão vendo aqui, ó. Esse candle que vocês estão vendo aqui. E acabou com toda a brincadeira, rompendo essa região aqui, ó, e foi embora. Tá? Então ele acionou essa figura. Uma vez acionada essa figura aqui, nós temos como alvo dela esse ponto aqui, ó. Ponto ao qual ele já basicamente já chegou. Né? Esse alvo ele já basicamente já cumpriu, tá? Então, por enquanto não tem nada a se fazer aí, a não ser esperar a possibilidade da armação de um pivô de alta para comprar, para sair comprado no ativo, ou fazer um pivô mais ou menos nessa região aqui e montar um pivô de baixa. E aí a possibilidade de um pivô de baixa de voltar até o fundo de R$ 11,90 aqui, mais ou menos. Ok? Vamos pegar aqui algum outro ativo de construtora agora, Cirela. Cirela hoje, ó, esse candle que ela fez aqui, esse é um candle bem interessante, tá? Esse é um candle, possível candle de ignição, acima dele eu sou comprador com stop nesse fundo aqui, tá? Ó. E por que nesse fundo, abaixo desse cara? Porque esse cara aqui é o stop técnico. Então acima desse cara aqui eu estou comprando com o stop aqui e o meu alvo seria o quê? Seria retornar a esse topo onde já está marcado lá em 16,52. Mas se você quiser, você pode pegar aqui desse fundo e trazer até o corpo aqui e ver, ó, tá vendo? Ó, 16,33, 16,59. Essa é a região de alvo do papel nesse momento. Então nós temos aí uma possível operação de compra em Cirela, ok? Embre 3 fez um negócio bem feio aqui, acionou a correção do diário, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, aciona a correção de venda no diário. Isso daqui, ele foi acionado nesse candle gigantesco aqui, tá? Com o stop aonde? Stop acima dessa região, ele deu todo esse calor para começar a cair, ok? Então assim, ele não caiu de primeira, deu calor, não foi estopado. E aonde estão os alvos? Os alvos estão aqui, ó, tá? Então eu tenho o primeiro alvo aqui na região de 19,85, 18,85, perdão, que já foi atingido no dia de hoje. Eu tenho o próximo alvo em 18,03 e o último alvo em 17,55. Então eu tenho 3 alvos aí para baixo, tá? Mas o primeiro alvo já foi atingido no dia de hoje, então essa venda já está em andamento. Não dá para pegar agora, tem que aguardar um repique, tá? Possibilidade dele bater aqui, ó, na região de R$18 é grande. E nessa linha aqui desse canal que vocês estão vendo aqui, um canal bem errado, tá? Mas ele, em algum momento da vida dele, ele foi um canal, então a possibilidade de voltar na região de R$18 aí para a Embraer é grande, ok? Só mais um minuto, por favor.
Obrigado. GGBR4, tá? A Gerdau. Então, assim, a Gerdau, eu aguardava que ela fizesse um movimento mais forte aqui para cima, tá? Após esse fundo que ela montou aqui, esse fundo duplo. E eu pensei que ela finalmente ia brigar ali na região das médias, passando as médias de 80 para cima, partindo da média de 200. E ela não conseguiu, ela voltou para esse fundo. Então a Gerdau nesse primeiro momento não tem muito o que fazer, tá? É uma região fortíssima de briga. Eu vender aqui a possibilidade de ser estopado é grande, comprar a possibilidade de ser estopado também é grande, então eu aguardaria esse papel me dar um movimento não mais claro, porque ele está claro o movimento, mas eu aguardaria ele me dar um movimento mais, me deixasse mais confortável, tá bom? Rapvida aqui, que é do setor de saúde, Rapvida, o ativo ele está fazendo aqui, ó, uma cunha, tá? Ó, ele está entrando aqui numa cunha, vai chegando próximo ao vórtice dela aqui, desse 1/3 final, ele vai ficando mais arisco, tá? Então, acima, aqui, ó, acima da região de R$ 2,76 aqui, R$ 2,80, tá? Eu viro comprador com alvo na média de 80 ou desse topo anterior aqui, ó, que é o topo, tá? Que é o corpo desse candle de baixa aqui que startou esse movimento de baixa dela, tá? Lembrando que essa é uma figura de continuidade na queda, mas acima desse ponto eu viro comprador, tá? E por que eu viro comprador? Porque essa queda para mim ela já está muito acentuada, ainda mais que ela veio, tá? Ela já vinha lá de cima bem fortona e ela veio a partir de um gap de baixa por causa de notícia, tá? Então a notícia ela não faz preço, o preço já está feito antes, ela só dá o movimento, tá? Então para mim ela tem a possibilidade de fazer um repique maior aqui. Itube 4, tá? Itaú. Itaú completamente lateral, assim como o Bradesco, os bancos estão bem feios, com exceção ao Banco do Brasil, tá? Ela fugiu aqui num gap, então ela fez um gap de fuga, e o que é interessante no Itaú, que me deixa de olho nele, é que ele está fazendo esse pullback em cima da média de 200, em cima da média de 80, em cima da média de 21, tá? Com a média de 9 empurrando o preço. Então, talvez aí, se ele romper essa máxima, existe a possibilidade da gente pegar um movimento mais alto, de mais força aí, até 27,30, tá? Com entrada aqui em 26 e 25,90, por aí, tá? Rompendo a máxima de hoje aí. Com o stop no fundo aqui abaixo da média de 200. Então, tirando essa possibilidade aqui, o Itaú tá bem lateral mesmo, não me dá muita alegria operar papel muito lateral assim, tá? Klabin 11, aí o papel dos cabeça branca, completamente lateral, não tem o que fazer nesse ativo. Você vende, ele te dá uma quirelinha de dinheiro ou te estopa, você compra, te dá uma quirelinha de dinheiro ou te estopa. Tá? É importante entender que a média de 80, a média de 21, a média de 9 estão se alinhando aqui para dar continuidade no movimento. Movimento que, pelo andar da carruagem, é um movimento de queda. Tá? Ela vai retestar o fundo de 2022. E o que me indica bastante é a direção da média de 200, ó, que ela está caindo. Tá? Então, a possibilidade do papel dar continuidade nesse movimento de baixa, porém nós já estamos aí há 2 meses no mesmo lugar, o papel não anda. Tá? Lawson, ou Local Web, completamente lateral o ativo. Só um minuto. Ativo completamente lateral, não tem muito o que fazer, está esperando chegar à média de 80 para tomar o choque. Vocês podem observar que em vários momentos da vida desse ativo, tá? Ó, aqui, ele já tomou choque na média de 80, então ele está esperando a média de 80 chegar aqui, provavelmente para ele tomar um novo choquinho aí para baixo. Só que reparem que ele também não está perdendo fundo, tá? Então esse papel ele está triangulando aí. Não dá para ganhar dinheiro nessa condição, ok? Eu preciso de
direção no ativo. Isso daqui não é direção. Lojas Renner já está aí no fundo, tá deixando aí três candles possíveis candles de rejeição de fundo, tá? Deixa eu apagar essa linha aqui. Tá deixando três candles possíveis de rejeição aí, três possíveis candles de rejeição já em fundo, em término de movimento, e agora provavelmente vem um repique, tá? Vem um repique pro papel. Não tem o que fazer, aqui é literalmente comprar, pegar a faca caindo, tá? Para que ele reverta esse movimento para alta, eu preciso que ele faça um pullback, faça um pivô de alta, acione pivô de alta e principalmente acima dessa região aqui. Quando a gente pega esse ativo e a gente coloca no tempo gráfico maior, por exemplo, um 15 dias, a gente pode ver nitidamente que ele não para de cair, tá? Então não tem o que fazer nesse primeiro momento. Venda já está muito esticado, compra super arriscado, você está comprando literalmente a faca que está caindo, tá? Magazine Luiza, queridinha de todo mundo aí, Magazine Luiza ela tem uma condição onde ela fez que ia e não foi, tá? E agora ela está trabalhando abaixo dessa linha aqui, ó, que vocês podem ver, ela está trabalhando abaixo dessa linha, formando aqui a possibilidade dela formar uma figura e dar continuidade no movimento de queda é grande, só que para isso ela precisa perder esse fundo, que ela não está conseguindo aqui, tá? Ó, esse fundinho que ela está aqui. Não compro, não compro, mas também não vendo nesse primeiro momento. Eu aguardaria com que ela acionasse um novo pivô de queda, tá? Se vocês observarem aqui, ela acionou um pivô de queda 2 dias atrás, tá? Um pivô de baixa, perdão. Ela acionou esse pivô, já fez o movimento que ela deveria fazer e agora ela pode ficar simplesmente fazendo isso aqui, ó, tá? Sobe, volta, aí fica aqui, aí cai, aí volta. Então, nesse primeiro momento também não tem muito o que fazer. O mercado como um todo está muito ruim nesse primeiro momento, tá? Então, são poucas operações que nós vamos pegar aqui com os ativos relacionados a Ibovespa. Natura está lateralizado aqui já faz mais de uma semana, após um forte movimento de queda, tá? Esse ativo nós fizemos uma venda na sala aqui, eu fiz uma venda com o pessoal, uma venda de swing trade. Nós pegamos aqui esse movimento, nós saímos mais ou menos nessa região, foi nessa região que nós saímos. Quando ele fez o reteste aqui, a troca de polaridade, nós pegamos uma nova venda, tá? E nós saímos exatamente nessa linha que vocês estão vendo aqui, ó. Bem no fundinho lá mesmo, tá? E aí o papel fez o pullback e deu continuidade na queda. Então nós fizemos duas vendas muito boas aqui de swing trade, mas nesse primeiro momento também não faço nada, não faria nada, tá? Preciso que ele me dê uma luz para onde ele vai e ele está lateral. Então eu não consigo fazer absolutamente nada nesse primeiro momento. RADL, que é um movimento aí que é de farmácia, tá? O papel que é uma farmácia, então assim, ele estava um pouquinho lateral, está tentando dar continuidade no movimento de alta, não consegue, mas acima de R$ 26,60 eu viro comprador no ativo, tá? Com alvo, meu alvo primário aí nele seria em R$ 28,00 bola, tá? Então seria aí R$ 2,00 com stop nesse fundo aqui, ó. No fundo abaixo desses dois candles aqui, ele rompendo, ele forma um micro pivôzinho e eu colocaria meu stop aqui, porque meu stop aqui técnico seria muito alto, tá? Ressalva nesse papel, ele tá com barriga de cadela velha, ele tá longe, tá afastando a média de 9 da média de 21, tá? Então ele pode ser um voo de pombo aí, tá? De voo de galinha, perdão, voo de pombo, voo de galinha. Outro ponto que vocês têm que observar nesse ativo é que ele está retestando um topo que já foi um topo importantíssimo para ele, um topo histórico, tá? E aqui, ó, ele tem a possibilidade de buscar novamente o topo anterior lá, ó, a máxima que esse papel já fez, tá? Então vamos ficar bem de olho aí. A chance dessa venda falhar, dessa compra, perdão, falhar, existe, ela é grande, por isso que a gente vai, caso eu entre, eu vou operar com uma mão bem pequena, tá? Uma mão bem pequena, 27,80, R$ 28,00 nessa região seria o meu alvo principal. SUSB,
Suzano, papel já deu a venda, tá? Nós fizemos uma venda também em sala com os alunos, nós fizemos uma venda aqui nessa linha verde, perdendo essa região, e nós estamos vendidos nesse momento, tá? Essa operação está rolando, mas não tem mais muito o que fazer. Agora nós já estamos protegendo barra barra, primeiro alvo já foi acertado, nós estamos protegendo barra barra. Petro 4, né? A Petro, ela fez um movimento bem esquisito. Nós tínhamos aqui, ó, como vocês podem ver, tá? Um alvo, ela foi lá, nós colocamos esse alvo quando o preço estava aqui em cima ainda nessa marcação, que vocês podem ver bem clarinha aqui, é uma bandeirinha, tá? Ela simplesmente foi lá, tocou no nosso alvo e reverteu, indo para cima, batendo lá 27,59, que foi essa máxima aqui, tá? E agora o papel ele tá um pouco lateral porque ele está tentando romper, né, essa região aí. Ele sentiu. Então tem que esperar ele fazer um pullback aqui em cima da média de 200, juntar 280 com a 21, fazer esse pullback para ver se ele tem força para ir retestar lá e arrebentar esse topo. Caso ele consiga fazer isso, acima de qualquer máxima eu sou comprador, tá? E o meu alvo seria o quê? A amplitude dessa região que ele está aqui em 161. Então o meu alvo seria ali na região de R$ 30,60, tá? Ó, que lá atrás é um topo anterior. Ó. Então o meu alvo para Petro seria ali entre 30,40 e 30,60, tá? Com uma variação de 20 centavos eu soltaria a minha mão maior toda 30 centavos antes. E por último, não, eu vou ver mais um papel que todo mundo gosta aqui, VEG 3, tá? E por último eu vou deixar a Vale. VEG 3, papel completamente lateral. Não tem absolutamente nada para ser feito nesse primeiro momento, tá? Ó, o papel está dentro desse retângulo aqui, completamente lateral. Você bater no olho, você já enxerga que não tem o que fazer. Ele está tentando aqui trocar polaridade com essa região aqui, ó. Não consegue fechar acima dela, não consegue fazer um pullback acima dessa região. Enquanto mais o preço bate aqui e não consegue, mais vão tentar jogar ele para baixo, tá? Então eu preciso o quê? Eu precisaria que ele fizesse um pullback aqui para que eu saísse comprado dele, principalmente em cima do jogo de média 9 da 21 aqui, com a 80 chegando aqui juntinho, tá? Para que eu tente partir com esse papel para voos mais altos aí, principalmente lá em 45, 43, que é um alvo dele, tá? É um alvo bem antigo, mas é um alvo desse papel. Mas primeiro eu preciso que ele me dê uma segurança trocando polaridade e fechando acima dessa região aqui, tá? Acima dessa região de 40 e 35 aí, ok? E por último, a Vale. A Vale, ela também foi um ativo que ela deu um trabalho pra gente, tá? A nossa venda foi aqui, nós pegamos boas vendas, nós pegamos o início dessas vendas, né? Nós pegamos uma venda aqui, ó, nessa seta que como vocês podem ver, tá perdendo essa mínima, com o stop aqui em cima, nessa 21,80 aqui, tá? E nós tínhamos o alvo aqui, que era a média de 200, nessa piscininha aqui, tá? Ela foi lá embaixo, voltou, nós saímos aqui já protegendo a operação, depois nós pegamos novamente aqui, e aí sim nós trouxemos até a média de 200, então foram duas operações de venda, e ela simplesmente fez um novo pullback, limpou todo mundo, né? Um bear trap, limpou todo mundo e caiu e agora ela está lá trabalhando aqui ela tem esse gap aí. Vamos ver se ela vai querer vir preencher esse gap, porque eu acho que nesse primeiro momento sim é plausível, tá? Depois desse candle de força que ela fez hoje no fundo, é possível que a Vale faça esse movimento. Ok? Então, pessoal, esse daí foi mais um vídeo para a gente estudar aí, para vocês verem um pouco da visão sobre o mercado. O mercado, infelizmente, ele não está fácil de se operar nesse momento. Ele não está direcional. Quando a gente pega o mercado direcional, é muito mais simples, é muito mais fácil. Tem muitas operações para fazer e, como vocês podem ver, eu fiz um catado aqui, nem sei de quantos papéis, 15, 20 papéis, mas não tenho muito o que trazer para vocês aí não, tá? Ao longo do tempo, eu quero aperfeiçoar esse vídeo, fazer pelo menos 2, 3 vezes por semana, e conforme o Ibovespa ele vai se ajeitando e ele vai tendo uma direção, a gente tem alguma direção nos papéis, então a gente vai começar a ver novas possibilidades aí, tá?
novas possibilidades de operações, ok? Para os próximos vídeos eu também vou trazer um pouco de papéis fora do Ibovespa para que a gente consiga pegar algum tipo de movimentação mais interessante, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.